Olá, mais uma vez com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de darmos início, porque pessoas boas sofrem, como propósito desta semana, gostaria de convidá-los a fazerem a inscrição de vocês, os que não são inscritos ainda, deixarem aí o seu joinha mesmo, tecerem os seus comentários e compartilharem, porque com certeza, se a mensagem for boa para você e compartilhando com outro, o será para o próximo também. E porque pessoas boas sofrem, tem uma passagem bíblica que é a passagem que talvez mais nos deixa à vontade para falar do sofrimento humano, e depois eu quero falar um pouco sobre mais também dentro do aspecto teológico, para não cairmos em certos erros. Mas a palavra de Deus ela está falando lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, logo no capítulo 1, versículo 18 a seguir, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, então compreendam bem este versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceram. Versículo 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isto também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isto Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem mantendo relação sexual com homens, cometendo todo tipo de torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha para o seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, ou seja, aqueles que não cumprem os tratos, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, dependendo da versão, parricidas e matricidas, que dá a noção daqueles que matam o pai e matam a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E o versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem que as fazem. E ainda o Salmo 19, versículo 1 diz: o céu, ou os céus, manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Com isto, irmãos, quando nós estamos falando acerca do sofrimento, porque pessoas sofrem, dentro desta abordagem que Paulo traz aqui, a gente joga isso para o campo do pensamento filosófico mesmo, teológico. A gente trabalha aqui um conceito chamado teleológico, que é de Aristóteles mesmo. A gente trabalha um conceito histórico, a gente trabalha um conceito cosmológico. Então, o conceito teleológico está mostrando
a finalidade daquilo que existe e que leva à compreensão de alguém que de fato teve a sua autoria no ato criado, vamos dizer assim, bem resumindo, para não ser muito complexo no que eu quero abordar. O histórico é porque, então, desde o primeiro homem até o homem do dia de hoje, ele traz a historicidade da existência de Deus, e o cosmológico, o próprio salmista está falando que os céus anunciam o poder de Deus, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Com isto, quando a gente pega aqui este escrito paulino de Romanos capítulo 1, versículos 16, 18 a seguir, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus. A proposta de Paulo é uma proposta lógica, o Deus que tenta se manifestar e se revelar, o Deus que tenta mostrar para a raça humana, do ponto de vista tentar aqui, eu estou usando o antropocentrismo, um sentimento de homem, para mostrar que Deus não mediu esforços, mas ele usou todos os esforços, e com isso a raça humana, ao invés de olhar para tudo aquilo que Deus criou, para os céus, para a terra, ao invés de adorar a Deus, ignorou a relação com Deus, ou para com Deus, e eles começaram a adorar o produto, o subproduto daquilo que Deus criou, ou seja, Deus cria céus e terra, a Bíblia está falando assim na Gênesis mesmo, cria os animais, os répteis, e assim por diante. E aqui Paulo está falando que estes homens, ao invés de olhar para tudo isso que Deus criou para adorá-lo, então estes homens resolveram adorar a criatura ao invés do Criador. E não só eles inverteram o processo da adoração, como eles inverteram o processo da moralidade. O processo da adoração é porque então eles passaram a adorar ao subproduto das mãos de Deus e não Deus. E quando está falando da perversão da adoração, aqui foi esta, a perversão mesmo da humanidade, é que os homens eles encaminharam e se conduziram por uma mente e por atos que para o próprio Deus são atos reprováveis e do ponto de vista bíblico indignos de morte os que tais coisas praticam, porque a Bíblia está falando aqui que Deus cria homem e mulher com uma finalidade bem específica, que é mesmo dar continuidade à raça humana, e sobretudo o conceito é de família, e sempre eu falo na igreja que Deus primeiro ele cria família na pessoa de Adão e Eva, e posteriormente aqui ele vai criar a igreja, né, como comunidade daqueles que foram remidos, redimidos, nesse contexto, no espaço mesmo, no tempo. E assim, Deus cria a família como sendo a primeira igreja, depois Deus cria a igreja para agregar as famílias, vamos dizer assim, e há uma inversão de valores em relação ao próprio conceito do homem, que tem uma função bem específica para com a mulher, e a mulher que tem uma função bem específica para o homem, para com o homem, e ambos com esta função específica, então, dar continuidade ou perpetuação da raça humana. E a Bíblia, Paulo está falando que, em detrimento disto, eles não só ignoraram a revelação de Deus e começaram a adorar aquilo que Deus criou, prostrando-se ante pau, pedra e assim por diante, como também eles mudaram o uso natural, ou a mulher, ela se inflama sensualmente, sexualmente para com outra mulher, e o homem se inflama sensualmente, sexualmente para com outro homem. E a Bíblia diz que então o próprio Deus, ele deixa de tratar com este povo. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceram, e depois de mudar toda a glória de Deus, no versículo 26, está propondo, por isso Deus os abandonou às paixões infames, ou seja, Deus deixou de tratar com esse povo, Deus sai de cena e deixa esse povo a se consumir pelas suas próprias paixões, porque até aquilo que contrariava a veracidade e a verdade de Deus e a santidade de Deus, eles começaram a praticar mesmo, né? Suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros,
homem com homem, e trazendo a justa paga para os seus próprios erros. Então é o Deus que deixa de tratar como homem, é o Deus que deixa de estar na cena. Com isto, também, quando a gente vai trabalhar a doutrina de Deus na teologia, a gente trabalha o teísmo e deísmo. Teísmo, então, theos grego é Deus, não é? Então, a existência de Deus, o Deus que se manifesta, o Deus que é pessoa, o Deus que se manifesta pelos seus atributos morais e naturais, não é? E espirituais, vamos dizer assim, né? Deus que é soberano, é onisciente, onipotente, onipresente, ele retrai a sua mão. E quando a gente trabalha com o deísmo, é o Deus que criou todas as coisas, jogou aí, saiu de cena e deixa o homem tratar com isto. Mas quando a gente está trabalhando com o deísmo é um equívoco acerca de Deus. Com o teísmo, é o Deus que sabe de todas as coisas, é o Deus que conhece todas as coisas, Deus que é soberano, que criou todas as coisas, mas que fez uma opção de deixar o homem se inflamar nas suas próprias paixões infames mesmo. Isto, mais uma vez, a gente joga para o livre-arbítrio, né? Talvez, se tiver algum calvinista assistindo este vídeo, vai lembrar do conceito do supralapsarianismo e do ultralapsarianismo, né? Também não vou entrar em detalhe com vocês, mas deu este livre-arbítrio para que o homem pudesse tomar as suas decisões, e todas as decisões que o homem toma, ele nunca inclui Deus dentro dela, mas toda decisão que o homem toma, ele exclui Deus, e pelo simples fato de ele excluir Deus, com certeza, praticamente ele está falando para Deus: não precisamos da sua ajuda, não precisamos da sua presença, não precisamos da sua pessoa, não precisamos da sua manifestação, porque nós sabemos nos virar. Aquilo que é projeto de adoração, isto vem em cima do bojo da nossa própria existência mesmo, não em cima daquilo que o Senhor revelou. Para isso é o homem da rebeldia falando. Aquilo que o Senhor criou como sendo um aspecto padrão e normativo para o conceito de família, a gente quer bagunçar isso também. E assim, se o próprio homem ele cria o seu padrão, a sua estrutura e a sua capacidade de querer fazer oposição a Deus, incluindo o conceito da família, trazendo aqui uma perversão do aspecto da sexologia, do sexo mesmo, né? Ou da sexualidade humana, então Deus sai de cena e deixa o homem fazer aquilo que acha ser conveniente para a sua própria condução, para a sua própria salvação. E em detrimento disso, irmãos, porque pessoas boas sofrem, é porque pessoas boas, supostamente boas, fizeram opção pela não revelação de Deus ou para adorar o subproduto daquilo que Deus criou e para trazer aqui uma inversão daquilo que Deus criou perfeito também, para dar continuidade à família. E praticamente Deus está falando: já que vocês querem vos conduzirem por vossas próprias consciências, então que se conduzam por elas, mas que sofram as consequências disto também. Então tudo que está acontecendo hoje de tragédia no planeta Terra não é a mão de Deus pesando, mas é o próprio homem com esta mente reprovável diante de Deus, com esta mente totalmente depravada diante de Deus, com esta mente que muda a verdade de Deus em mentira, que está trazendo e conduzindo. Eles falaram assim: mas Deus não pode intervir? Deus pode intervir. Agora, e ele não vai intervir no contexto escatológico, ele está intervindo. No contexto sociológico, ele está permitindo ainda o homem caminhar por dentro deste conceito de uma consciência reprovável e infame, né, que o próprio homem tem criado. E em detrimento disso, se ele está sofrendo ou se outros estão sofrendo, é por causa da mente reprovável que ele tem em relação a Deus e em relação a outras questões que a gente vai abordar posteriormente. Com isso, fiquem na paz, Deus vos abençoe, beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês.